Quer me ver testar o modelo Gemini do Google? Fica aqui comigo nesse vídeo. Oi pessoal, aqui é o Rafa. Esse vai ser um vídeo um pouco diferente aqui no canal, onde eu vou testar um modelo novo que o Google lançou, o Gemini 1.5 Pro, que ele deixa você carregar impressionantes 1 milhão de tokens. Isso mesmo, o ChatGPT, que até então era o modelo mais moderno que a gente tinha disponível em termos de LLM, ele deixa a gente carregar 4.096 tokens em cada interação. E o Gemini permite que a gente carregue 1 milhão de tokens. Eu estou muito animado para fazer esse teste. Eu quero carregar um livro, carregar alguma coisa pesada nele, ver como ele lida, como ele faz todo esse processamento. Algumas ressalvas. O Google ele é famoso por criar um marketing muito grande em relação às suas tecnologias, prometer muito e entregar mais ou menos o que ele prometeu. Por isso tem essa questão ainda meio cética, ainda se ele vai entregar de fato isso que ele prometeu. Mas a ideia do vídeo agora aqui é quase um react. Eu vou lá no GitHub deles, vou abrir o que eles estão sugerindo pra gente para testar o modelo e vou seguir os passos a passo, vou tentar interagir com o modelo, às vezes quebrar um pouco o modelo, ver qual que é o limite desse modelo, já que ele promete 1 milhão de tokens. Então, vamos lá pro teste. Pessoal, eu estou aqui no GitHub do Google, onde está aqui a documentação sobre esse notebook, onde ele fala os primeiros passos, como a gente pode interagir com esses novos modelos do Gemini. E não tem segredo, gente. O primeiro link do Google é Generative AI, Gemini 1.5, vocês vão cair nessa página aqui. Eu já abri esse notebook que ele está aqui nessa página. Antes de a gente começar a rodar os testes, a gente só precisa fazer uma primeira configuração que é em relação à chave da API, que está aqui. Uma maneira simples de fazer isso, a gente vem aqui no Google AI Studio, mesma coisa, dá uma googada aqui, AI Studio Google. Primeiro link, já vou entrar faz o login normal aqui, e vocês vão chegar nessa parte aqui de API, clica aqui em Get API Key, gera a API, e a partir disso vocês podem copiar aqui a chave API. Tá? Quando a gente está usando o Colab, uma maneira esperta de fazer isso, aqui está vendo esse símbolozinho de chave, a gente pode colocar a nossa chave API aqui. Só a gente digitar aqui o nome da variável de ambiente que a gente quer setar, colar a nossa chave aqui, e depois a gente vai usar essa função, essas linhas de código aqui, para recuperar essa chave e fazer o Google Colab saber que a gente tem essa chave, que está usando a nossa chave privada. É uma maneira esperta de a gente utilizar a chave sem ter que deixá-la exposta aqui no notebook. Algumas coisas adicionais que eu fiz aqui. Eu coloquei um livro a mais de probabilidade, é esse livro aqui do Murphy, já conhecido aí no nosso canal, porque eu quero enfiar o livro inteiro no prompt e ver o que ele consegue aumentar. É esse livro que está aqui, esse PDF. E temos mais duas imagens. Tem a imagem default que o Google passa para a gente entender como é que interage com imagens. Lembrando que esse modelo do Gemini, ele divide. O Gemini Pro Vision é um modelo para processamento de imagens, e você tem o Gemini Pro 1.5, que é o LLM de texto, certo? E a gente quer testar as duas coisas aqui, por isso que além das imagens default, eu trouxe aqui duas imagens aí que a gente vai tentar ver o limite, como é que o Gemini se comporta, né? Antes de começar aqui, acho que só vou limpar todas as saídas para a gente ter ele zeradinho. Eu estou instalando aqui o LangChain só para facilitar o nosso processamento do PDF. Já tem algumas ferramentas nas bibliotecas que a gente já discutiu um pouco aqui no canal que processa PDFs. Então, a partir desse processamento desses PDFs, eu vou transformar ele numa string gigante e vou passar esses tokens para o modelo Gemini. Instalei eles aqui. Agora, isso aqui é default desse notebook, lembrando, se você clicar aqui em Run em Google Colab, você vai ter exatamente esse Colab, esse notebook aqui para rodar. Aqui, nada demais, ele só criou uma função para formatar o texto um pouco mais bonitinho. Aqui, o que ele sugeriu é a parte do API Key, para a gente gerar a variável de ambiente, para a gente setar, como a gente coloca ela aqui à nossa disposição. Ele está explicando como é que funciona esse secret key aqui. Quando a gente rodar essa linha aqui, ele vai pegar exatamente essa variável de ambiente aqui e vai passar para o ambiente. Então a gente já setou a nossa variável de ambiente, Google API Key, já vamos ter acesso aos modelos. Aqui ele está falando dos modelos que a gente tem disponível, o Gemini Pro, como eu falei para textos, e o Gemini Pro Vision, focado em processamento de imagens. Aqui nessa célula a gente tem acesso a todos os modelos possíveis. E o modelo que a gente quer testar é esse aqui, 1.5 Pro Latest, que ele tem até 1 milhão de tokens processados. Surreal, né? Eu muito animado para ver o que vai rolar aqui. Descendo aqui um pouco mais, setei esse modelo, a gente pode colocar qualquer um. Vou carregar esse primeiro modelo.
E aqui ele já tem alguns exemplos bobos. Qual que é o significado da vida? Tá perguntando aqui. Vamos ver quanto tempo ele demora para fazer. Eu acho que tem um cold call nele aqui, porque geralmente as primeiras interações ele demora um pouquinho mais. Tá vendo? Demora uns 10 segundos para responder. Agora a gente está passando essa resposta dele, o texto dela, para essa função markdown que a gente declarou aqui em cima. É só uma maneira de a gente identar ele um pouco mais, deixar o texto um pouquinho mais palatável, né, pra gente. Vamos rodar ele aqui. E aqui a resposta do Gemini. The meaning of life is a question that has been pondered by philosophers and theologists for centuries, and there is no one that answers. Different people find meaning in different things, such as relationship, purpose, spirituality, creativity, helping others, experience of growth. Uma resposta bem decente, eu diria, né? Uma pergunta filosófica, que nem nós mesmos temos, como sociedade, como seres humanos, uma definição concreta, e ele só concatenar uma amálgama aí do que a humanidade tem a dizer sobre o significado da vida. Vamos brincar um pouco com isso, antes da gente passar para o próximo. Vamos perguntar umas coisas mais de matemática. Explique detalhada o que é uma derivada. Esqueci, a gente pode pegar essa função já concatenada aqui. Me parece um modelo um pouco mais lento, né? Tá aí demorando uns 10 segundos aí para responder. Vamos ver o que ele respondeu aqui. Uma resposta grande, né? Desenvolvendo as derivadas, uma jornada ao coração da mudança. Interessante. Derivada é um conceito fundamental em cálculo que representa a taxa instantânea de variação de uma função em determinado ponto. Imagine que você está dirigindo um carro e quer saber a sua velocidade exata em um instante específico. A derivada seria a ferramenta matemática para te dar esta informação precisa. Analogia com a velocidade média. Se você percorre 100 km em 2 horas, sua velocidade média é 50 km por hora. Isso é como calcular a inclinação de uma reta entre 2 pontos no gráfico, velocidade instantânea. Mas se você quiser saber a sua velocidade exata em um momento específico, digamos, no minuto 30 da viagem, a derivada entra em cena aqui, calculando a inclinação da reta tangente à curva desse ponto específico, revelando a sua velocidade instantânea. Formalmente falando, derivada de uma função x em relação a x, denotada por f' de x, ou dy dx. Ela é definida como o limite da taxa de variação da função à medida que a variação de x se aproxima de zero. Em outras palavras, é a inclinação da reta tangente à curva no ponto x e f de x. Aplicações derivadas, bom, eu acho que é uma produção bem interessante de derivadas. Vamos ver se ele consegue gerar código. Só para facilitar a vida aqui, preciso executar 2 vezes. Colocar isso aqui. Gere um código Python para demonstrar um exemplo simples. Vamos rodar aqui o modelo. Geralmente faço isso bastante com o ChatGPT. Principalmente a versão 4 dele era muito boa para lidar com conceitos novos, matemática, abstratos. Então sempre que eu estou estudando uma coisa nova, um conceito novo, eu penso, cara, me gera aí um exemplo de Python, rapidinho para eu ver como é que funciona. Interessante. Temos o nosso código Python aqui. Vamos calcular a derivada da função de x ao quadrado, do ponto x usando Python. Tenho aqui a função, a derivada é o valor. O h tem que ser um valor muito pequeno, que esse valor quando tende a zero. Acho que valeu, né? Se a gente pegar aqui o nosso código Python, que é um código Python puro, a gente pode rodar ele aqui embaixo. A derivada de f de x ao quadrado, ponto x é aproximadamente 6, certo? Que na medida que esse h aqui ele vai ficando menorzinho, o valor se aproxima, isso aqui vira a derivada dele. A definição de limite, basicamente. Então gerou um exemplo numérico interessante. Gostei, parece com uma qualidade boa do modelo, apesar de eu sentir que ele é um pouquinho mais demorado, talvez, que o ChatGPT. Aqui ele está falando sobre alguns feedbacks que ele pode te dar. Bom, não gerou nada interessante aqui. Candidates responses. Isso aqui é interessante, talvez explorar um pouco mais tarde. Gemini can generate multiple possible responses for a single prompt. These possible responses are called candidates, and you can view then and select the most suitable for your response. Então ele pode ter mais de uma resposta. Mas embora no caso aqui, acho que ele gerou apenas uma, né? Ele não estava ambíguo.
Vamos tentar gerar um prompt ambíguo. Exemplo de manga. Eu até coloquei errado aqui nessa casa da manga. Eu quero ver se ele vai gerar duas respostas. Se ele vai gerar tanto a manga fruta quanto a manga da camisa. Vamos ver o que ele vai gerar aqui. Eu sempre fico impressionado com o quanto esses LLMs estão se desenvolvendo e a velocidade que esse treco está se desenvolvendo. 1 milhão de tokens é um negócio que parece meio que surreal, né? Não é nem a manga fruta e nem a manga da camisa. Ele entendeu como mangá. Vamos ver se tem alguma resposta aqui desses candidates. Não, eles viajou na maionese. Achou que tá falando de mangá mesmo, da mídia, né? Então, vamos seguir aqui os testes. By default, the return response after completing the entire process, you can also streaming. Streaming é a ideia da gente ir tendo as respostas em pequenos chunks, pequenas partes. É o que a gente vê no chat GPT tradicional. Se você entrar no OpenAI, no chat tradicional, você vai recebendo as respostas passo a passo. E aqui é a mesma coisa. O Gemini, por default, ele processa tudo, te entrega um textão depois, mas se você quiser fazer os parsers em pedaços, você pode só colocar essa parte de streaming, que ele vai te gerando aos poucos. Interessante essa parte aqui. Acho que aqui um pouco mais do mesmo. Ele está falando aqui um pouco sobre erros, como erro handling. Vamos pular essa parte aqui eu criei, tá? Aqui, como eu falei para vocês, eu coloquei um livro, eu já coloquei ele aqui. Eu já tomei a liberdade de processar ele porque ele demora um pouco. É um livro grande. Como eu te falei, o livro aqui do Machine Learning tem 800 páginas, então tem token para caramba aqui. Então ele já processou esse livro, tá tudo nesse pages. E o que eu estou fazendo aqui? Eu criei um while, que ele vai iterar, enquanto essa lista vazia for menor do que 200 mil palavras, ele vai continuar. E aqui o que eu faço? Eu estou pegando as páginas desse content e estou transformando ela em pequenos tokens. Deixa eu pegar aqui a página 0 para vocês verem o que esse cara tem aqui. Ó, Probabilistic Machine Learning and Introduction. Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, e assim por diante, certo? Que eu estou pegando essas strings com esse split aqui. Vamos voltar lá para o 0, que tinha poucas palavras. O 0 é uma string gigantona, Probabilistic Machine Learning and Introduction. Se eu colocar o split aqui, ele vai splitar em 1, 2, 3, 4, 5 tokens. E eu vou fazer isso. O token não é necessariamente uma palavra, só me corrigindo aqui. Pode ser derivação de palavras, mas na média é mais ou menos igual. Um token é mais ou menos 0,7 palavras, né? Você tem um pouquinho mais de tokens do que de palavras, mas 200 mil é um arredondamento bem justo, eu diria. Então o que eu estou fazendo aqui, eu estou transformando essas strings em palavras. Eu tenho uma lista de palavras e eu estou estendendo essa lista com essas novas palavras aqui. Aqui embaixo eu vou printar, né, no final o tamanho dele. Aqui eu só estou iterando. Enquanto eu não tiver 200 mil, ele continua iterando. E aqui eu tenho um texto inteiro juntado depois. Porque qual que é a minha ideia? Eu vou gerar 200 mil tokens, depois eu crio um textão e aí eu vou colocar nesse prompt aqui embaixo esse texto inteiro. Vamos fazer primeiro com pouquinhas palavras para vocês entenderem o que eu estou falando. Vou colocar aqui talvez 200 tokens é uma boa. Ó, terminou com 237. Deixa eu abrir aqui para pintar o text. Então eu sei que nesse text aqui ele tem 237 tokens, certo? Se eu aumentar ele aqui para 1000, 1126, né? Ele tem 1126 tokens aqui relacionados só ao livro. Então vamos colocar aqui os nossos 200 mil. Claro que a gente não precisa agora printar. Eu tenho certeza que eu tenho 200 mil tokens aqui. Lembrando que a gente está falando que um token é uma palavra, mais ou menos. Agora eu tenho esse prompt aqui, ó. Dado o contexto a seguir, diga os tópicos abordados nesse livro. Não invente nada que não esteja escrito no contexto. Me dê uma resposta apenas os tópicos. E o contexto, eu vou passar esta variável que está nesse prompt para essa parte do contexto. Gerei meu prompt. E agora, a hora que a gente está esperando, vamos processar um prompt com mais de 200 mil tokens. Acho que isso vai demorar um pouquinho, mas eu queria aproveitar esse tempo para elucidar com vocês talvez as capacidades para onde que vai a tecnologia, que é muito interessante nesse ponto. A gente estava pensando em aplicações disso. A gente tem o RAG,
onde o RAG a gente busca alocar num vector database partes do texto que são interessantes para a gente dar contexto. Já tem um vídeo de RAG aqui no canal, se você quiser procurar ou entender melhor o que é o RAG, o Retrieval Augmented Generation. Basicamente eu tenho uma fonte de textos, transformo ele em vetores e coloco ele num vector database. Depois eu pego esses vetores de volta e sirvo ele de contexto. Imagina o que a gente pode fazer agora com 1 milhão de tokens. E, já voltando à discussão, temos aqui a resposta. Os tópicos abordados no livro Published Machine Learning Introduction são Fundamentos da Probabilidade, SVD... Olha, certinho, tudo que o livro aborda. Traduzido em português ainda, tipo, muito legal mesmo. Vamos pegar aqui embeddings de grafos. Vamos fazer uma outra pergunta para ele. Que eu não sei se ele passou todos os capítulos, né? 200 mil tokens. Vamos chutar o pau da barraca agora. Vamos colocar talvez 1 milhão de tokens. Será que ele consegue? Acho que deve ter 1 milhão de tokens aqui, né? Não? Ele processou tudo. 800 mil? 500 mil? Talvez 450? 300 mil tokens? Acho que 200 mil tokens é razoável mesmo. Ele deve ter um pouco mais disso. Deve ter pegado o livro inteiro. Então o que eu vou fazer aqui? Vamos pegar um exemplo dele mais no começo para a gente ter certeza que ele vai ter. Ele está falando sobre o tópico. Deixa eu ver, talvez... Esse espaço aqui sobre álgebra linear, talvez? Não, modelos generalizados. Vamos criar um outro prompt aqui embaixo. Dado o contexto a seguir, me resuma o conceito de modelos lineares generalizados. Não invente nada que não esteja escrito no contexto, me dê uma resposta em tópicos. Não, podemos tirar isso aqui. Gerei esse outro prompt. Vamos rodar agora esse aqui de novo. Enquanto roda, a gente continua nossa conversa sobre o RAG. Imagina agora, por exemplo, que eu consigo colocar praticamente um livro inteiro como contexto. Ou pensando numa aplicação jurídica, que processos jurídicos têm mais de 5 mil páginas, e como contexto eu posso pedir para esse LLM separar as partes do processo relevante. Eu indexo ele no vector database, todas as páginas do processo, e peço para o meu LLM, para o Gemini, gerar para mim quais são as páginas relevantes de acordo com o conteúdo que eu estou pesquisando. Por exemplo, eu quero a sentença, eu quero dados sobre a prisão do réu. Qualquer tipo de informação que eu possa vasculhar ou pesquisar de maneira detalhada, textual, eu consigo fazer aqui agora. E a resposta dele: os textos fornecidos abordam diversos temas relacionados à aprendizagem de máquina Gênesis, capítulo 12, com base no contexto, podemos resumir da seguinte forma. Um GLM é uma estrutura de modelagem que generaliza a regressão linear, ao permitir que a variável resposta y tenha uma distribuição diferente da normal, e ao relacionar a média da distribuição y com uma combinação linear dos seus preditores x, através de uma função de ligação. Um conceito de GLM. Aí tem umas famílias, a distribuição exponencial, ligação. Essa função conecta a média da distribuição a uma combinação linear de preditores. Diferentes famílias exponenciais possuem funções de ligação mecânicas, como a logit para a distribuição de Bernoulli, a função idêntica para a distribuição normal. Uma combinação linear dos preditores similar a uma regressão linear. É o conceito de GLM, muito interessante aqui. Podemos fazer uma regressão linear, de Poisson, logística. Conseguiu resumir o texto. Então agora a gente tem uma máquina poderosíssima para a gente resumir textos aqui. Gostei muito disso. Acho que estou pensando em milhares de aplicações aqui. Só para de curiosidade, a gente podia dar uma olhada na API e ver quanto exatamente são os tokens que ele tem. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, a gente pode fazer isso depois. Depois a gente dá uma pesquisada nisso. Vamos continuar aqui o teste do modelo. Aqui vamos para a parte de imagens. Ele diz aqui image. Ele está baixando uma imagem. É uma imagem assim que ele baixou. Vamos ver aqui. Image JPG.
Então ele carregou uma imagem aqui, que se eu não me engano é de uma salada, de uma comida, né? Uma marmitinha aqui. Uma marmitinha fit aqui. Frango, brócoli, isso aqui tá com cara de ser pimentão, arroz. Vamos carregar o modelo agora para imagens. E vamos passar só a imagem, já que ele sugere. Aqui a gente pode passar só a imagem, acho que ele vai dar uma descrição da imagem. Chicken teriyaki meal prep bowls with rice and vegetables. Deu uma descrição. E aqui eu posso passar texto e imagem. Write a short, engaging blog post based on this picture. It should include a description of the meal and the photo and talk about my journey with meal preparing. Vamos lá. Então ele vai olhar aqui, vai fazer um post de um blog sobre culinária fit, vida fitness, de como foi a jornada para preparar essa marmita aqui. Meal preparing is a great way to save time and money, and it can also help you to eat healthier. This meal is a great example of a healthy and delicious meal that can be easily prepared ahead of time. This meal features brown rice, roasted vegetables, and chicken teriyaki. The brown rice is the healthy and the complex carbohydrates that will give you sustainable energy, and the roasted vegetable are a great way to get your daily dose of vitamins and minerals, and teriyaki is delicious and protein-rich option. É um blog interessante, um postzinho bem interessante, mas vamos fazer uma outra abordagem um pouco mais difícil, vamos dizer assim. Eu separei uma imagem aqui, que é uma imagem de trânsito. Tem um pouco de trânsito aqui. Eu vou fazer perguntas em português para ele e vamos ver que ele me responde. Eu quero saber aqui, por exemplo, quantos carros vermelhos ele tem aqui. Acho que tem 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver se ele consegue achar esses 5 carros vermelhos, né? Acho que eu vou passar isso aqui para cima. Três carros vermelhos. Provavelmente ele pegou só esses carros que estavam no primeiro plano aqui da imagem. Vamos ver as placas. O que diz nas placas? O que mais talvez a gente possa perguntar aqui? Motocicletas. Acho que tem uma, duas ou três. Eu até como ser humano tô difícil de ver aqui. Não, tem vários motociclistas aqui, né? Mas vamos considerar apenas esse aqui, ó. 1, 2, 3, vai. 4, talvez. 4 é uma conta justa, né? Daria pra dizer que tem 1, 2, 3, vários capacetes aqui em cima, nessa parte da imagem. Mas eu acho que é mais fácil a gente olhar aqui que, por exemplo, só 1, 2, 3, acho que eu tô... As placas de Marginal Pinheiro Tietê, Regis Bittencourt, Castelo Branco. Marginal Pinheiro Tietê, Regis Bittencourt, Castelo Branco. Quantos motociclistas tem a foto? E carros. Talvez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso aqui é bem difícil, essa imagem, até para um ser humano. 8. Eu conto 8 motociclistas, talvez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Suponho os capacetinhos aqui, mas aqui é bem difícil, até para mim como ser humano, identificar. Vamos ver mais uma imagem diferente. Peguei aqui o JPEG. Essa imagem é um jogo de Magic. Magic é um joguinho de cartas. Card game colecionável. E aqui são duas pessoas jogando o jogo. Esse aqui são cards de terreno. Esse aqui são cards que nem dá para se identificar direito. Mas vamos perguntar para ele quantas cartas ele vê aqui. Ó. Por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos ver aqui. Opa. Quantas cartas viradas para cima tem a imagem? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não foi uma boa tentativa, não. Isso aqui é uma montanha, né? Vamos ver se a gente especificar quantas cartas
de montanha tem a imagem. Vamos ver se ele acha 3. 2? É, porque essa aqui não tá inteira, talvez, né? Vamos ver quantos dados ele acha, né? Ah, os dados ele achou. Os dados estão bem destacados aqui, né? Vou pedir aqui para ele descrever a imagem. A imagem mostra um jogo de Magic the Gathering. As cartas estão dispostas na mesa e os jogadores estão sentados um de frente para o outro. O jogador à esquerda está segurando um dado. O jogador à direita está segurando uma carta. Ambos os jogadores estão olhando para as cartas na mesa. Isso não está acontecendo, não. Essa parte do dado ele deu uma alucinada boa ainda. Mas mesmo assim é um modelo de imagem poderosíssimo, né? A gente não passou nada, a gente não fez nenhum fine tuning. É um modelo no mínimo de respeito. Pessoal, esse foi um vídeo muito interessante de fazer, ter esse primeiro contato com a tecnologia, entender quais são as possibilidades dela. Realmente, processar 1 milhão de tokens é uma coisa impressionante. Vocês viram que um livro de 800 páginas não tem 1 milhão de tokens. Então ele realmente tem uma memória muito grande nesse processamento. Isso certamente é um game change em termos da indústria. Eu acredito que agora sim o Google realmente entrou para brigar, né, na qualidade dos LLMs com um diferencial relevante. Eu estou pensando em algumas aplicações aqui que talvez no futuro eu faça algum vídeo. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês querem ver, Rafa, que aplicações você faria com esse treco, onde você está tentando aplicar isso. E se você tiver aí também alguma ideia de aplicação ou outra tecnologia que vocês querem que eu teste, também não deixe de colocar aqui nos comentários. Eu sempre estou trazendo aqui vídeos para vocês relacionados à tecnologia, LLM, IA, e esse é algo que eu quero ser mais frequente aqui no canal. Trazer coisas novas, trazer novidade e apresentar para vocês que estão aí me assistindo o que vocês gostariam de entender, de trabalhar. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir, comentar e compartilhar, e até a próxima. Tchau, tchau.